Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Com muita alegria, com muita gratidão ao nosso Pai Celestial. Começando, meus amigos, mais uma pílula especialíssima desse nosso Evangelho de domingo, hoje, dia 3 de setembro. Por que hoje é uma pílula especial? Eu peço a atenção de vocês, se puderem, que escutem até o final. Não sei qual que é o tamanho que ela vai ficar, mas o tema é muito importante. Muitas pessoas têm enviado sugestões de temas para a gente, pedindo para que fosse falado sobre a origem do câncer, porquê dos sofrimentos físicos, como que espiritualmente nós devemos enxergar a gênese das doenças, o que é que a medicina espiritual, espírita fala a esse respeito e qual a conexão com a medicina mente-corpo, né? Qual é essa correlação direta entre os tratamentos alopatas da medicina tradicional junto com aquilo que o mundo espiritual oferece. Quer dizer, um tema profundo, complexo e ao mesmo tempo simples, vocês vão ver de ser entendido, apesar, né, da sua dimensão. Então, que Deus me inspire aqui para falar desse assunto num tempo tão curto. Mas vamos lá. Indo direto ao ponto, por que nós adoecemos fisicamente? Simples, porque há uma predisposição nas nossas almas. Eu sei que esse é um assunto, como eu disse, complexo para quem nunca estudou, mas é importante entender, meus amigos, que nada acontece por acaso, né? Tudo tem uma razão, um porquê, uma circunstância. Se o sistema imunológico está mais forte ou mais fraco, se o nosso corpo tem uma predisposição maior a desenvolver determinado tipo de enfermidade ou não, tudo isso é coordenado pela matriz perispiritual. O perispírito é um modelo bioplasmático, né, que obedece diretamente à mente do seu, digamos, entre aspas, dono, do seu portador principal, nós mesmos. Não é? Então, a nossa mente, a nossa alma tem o seu livre-arbítrio e tem a sua consciência. Quando essa consciência está se sentindo culpada por alguma coisa errada que fez para alguém, quando essa consciência lesa a lei divina de alguma forma, essas energias, né, de culpa, de arrependimento profundo que não são tratadas com amor e com carinho, em casos muito intensos, dependendo da intensidade, rompem a estrutura do perispírito, é o que André Luiz nos fala em Evolução em Dois Mundos, e os médicos hoje do mundo todo têm testemunhado através das suas pesquisas, né? E quando há esse rompimento do tecido perispiritual, ainda que momentâneo, automaticamente, meus amigos, as células do nosso corpo físico que vão ser, digamos assim, desenvolvidas, né, no momento em que a gente nasce, através da influência desse perispírito, elas podem, em determinados instantes da vida, se multiplicar incessantemente porque perdem a sua coordenação. O que é um câncer? Tecnicamente, um câncer é uma neoplasia, quer dizer, né, é uma célula que começa a se reproduzir de maneira incessante, sem organização. Então, isso é uma questão muito séria, né? Porque muitas vezes o que acontece é que essas neoplasias podem ter más formações ou boas formações, né? A neoplasia pode ser benigna, são aqueles tumores que a gente tem, mas são tumores que, apesar de ter uma reprodução incessante, não há uma perda da função da célula. Então, a pessoa tem um tumor, mas ela continua, né, tendo a sua vida, digamos assim, relativamente normal. Mas a neoplasia maligna, que é o que a gente chama de câncer, a célula perdeu a função, ela perdeu a orientação. Entende? Vamos imaginar o seguinte, para tentar entender. Vamos supor que você está fazendo uma viagem e que de repente você se orienta por um GPS. Vamos criar essa situação. O GPS manda você ir para a direita, você vai, manda ir para a esquerda, você vai. Aí de repente a gente passa por um lugar que perde o sinal do celular, acabou o sinal do GPS. Você não vai ficar perdido? Entra por um canto, entra por outro. É isso que acontece com as células, né, cancerosas. Porque o que ocorre? Há uma perda dessa orientação que vem do perispírito. Por que essa perda acontece? Por causa do buraco causado pelas lesões espirituais que a gente tem. Traduzindo, né, para não ficar nada complexo nem chato, para você entender. Todas as vezes que a gente faz um mal para alguém, todas as vezes que a gente pensa de maneira negativa, todas as vezes que a gente age de forma negativa, de maneira sistemática, de maneira contínua, se a gente saturar o perispírito com essas energias nocivas, imediatamente ele vai o quê? Prejudicar o corpo físico. Por isso que a gente fala que nada acontece por acaso. E por isso que a gente aprende, meus amigos queridos, que não adianta nada apenas, né, ir ao médico, tomar remédio sem curar a causa, que está sempre no espírito, está sempre na falta da direção correta do nosso pensamento, da nossa amorosidade. Isso é provado de várias formas, né?
os médicos atualmente que cuidam dessa estrutura fazem, falam, por exemplo, tem uma pesquisa que mostra que 80% das pessoas que são picadas pelo Aedes aegypti, o mosquitozinho da dengue, não desenvolvem dengue. Olha que coisa. Quer dizer, não basta ter apenas a predisposição externa para adoecer, é necessário que haja uma predisposição interna. Muitas pessoas passam por dificuldades, e se expõem a determinados problemas físicos iguais a outras. Algumas ficam doentes, outras não. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o doente é pior do que o outro? De jeito nenhum, muito pelo contrário. Às vezes, você e eu que estamos enfermos, estamos nos libertando de energias negativas do passado, enquanto uma pessoa que aparentemente parece estar saudável ainda vai começar a adoecer. O que significa verdadeiramente, o cerne dessa história é que a gente tem que amar de verdade. Nós temos que cuidar do nosso pensamento com carinho, nos libertar da raiva, do rancor, da tristeza. Muitas vezes, meus amigos, a pessoa, por exemplo, ainda falando do câncer, faz a quimioterapia, a radioterapia com tanta revolta, com tanta angústia, reclamando de Deus e não percebe que ela continua se auto-envenenando, danificando o perispírito e que as células não vão se recuperar. Em contrapartida, pode observar que o processo de remissão, quando ele se dá, de muitos companheiros que fazem um tratamento de câncer, via de regra, ele é muito maior naquelas pessoas que serenam, que acalmam, que substituem a revolta pela esperança, que buscam o caminho da fé, o caminho do amor. Por quê? Porque a própria estrutura do perispírito, com pensamentos renovados, com uma energia nova, começa a se reconstituir. Por isso a psicoterapia é indicada, os tratamentos espirituais são indicados para fortalecer, junto com a parte médica da Terra, esse processo de cura. Em alguns casos, essa recuperação interna vai acontecer antes de que o corpo físico ceda, é quando a pessoa melhora. Em outros casos, não. Às vezes o corpo vai desencarnar, mas o espírito chega livre, completamente iluminado no mundo espiritual. Por quê? Porque se curou. Profundo esse assunto, né? Então, assim, eu não quero tomar mais o tempo de vocês com questões técnicas de ordem médica, mas todo esse processo que eu estou comentando com vocês hoje é amplamente estudado por cientistas sérios no mundo todo. Pessoas que dedicam suas vidas a encontrar essa relação mente-corpo, biologistas, neurofisiologistas, psicólogos, terapeutas, profissionais de todas as áreas, geneticistas, mostrando, meus amigos, que nós somos os senhores da nossa vida. Então lembre-se sempre disso, ame. Cada esforço que você faça por amar, você se liberta. Cada esforço que você faz por ajudar alguém, você cria uma energia predisponente positiva para sua alma. Mas infelizmente o oposto é verdadeiro, né? Cada foco negativo na queixa, no julgamento, cada vez que a gente fala mal de uma pessoa, cada vez que a gente potencializa nosso sentimento de revolta, de tristeza profunda, nós estamos adoecendo a alma, que vai adoecer o perispírito, que vai adoecer o seu corpo físico, irremediavelmente. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o próprio Cristo nos convidou a amarmos-nos uns aos outros como Ele nos amou. Então, que a luz divina te abençoe nessa manhã de domingo. Que a luz divina te abençoe nesse dia de domingo. Que a luz divina te abençoe em todos os dias da sua vida, para que a sua luz interna desperte, para que você se cure internamente. Independente se você está fisicamente doente ou não, o importante é a alma se curar, entende? É ficarmos saudáveis, realizarmos a nossa reforma íntima de verdade, nos tornarmos seres humanos de bem, substituindo o agente patogênico, que é o pensamento ruim, o sentimento negativo, a revolta, o ódio, o rancor, pelo antídoto da alma, que é o amor. Que muita gente ainda não entendeu a importância desse amor, acha que é uma coisa piegas. E, infelizmente, enquanto acha isso, a sua vida não vai para frente. Então, luz e paz a todos vocês e lembre-se, hein? Amanhã à noite, momento especial, vamos estudar. Tudo isso que eu estou falando, nós vamos estudar amanhã à noite na nossa palestra Administração do Tempo para uma Vida Feliz, Bem-Sucedida, porque uma pessoa que sabe usar o seu tempo com sabedoria, com toda certeza vai estar muito mais em paz. Lembrando que essa palestra é online e você pode se inscrever no link
que está sendo compartilhado junto com a Pílula do Evangelho. Tá bem? Te aguardo amanhã, segunda-feira, então, às 8 da noite, nessa palestra. Fiquem com Deus, obrigado por tudo, por compartilhar a Pílula do Evangelho e que você tenha um domingo maravilhoso. Quer começar a mudar a sua vida para melhor agora? Faça uma oração de gratidão. Agradeça o que você tem, o que você não tem. Seja uma pessoa grata e peça a Deus muita luz e compartilhe você a sua luz com todo mundo que está ao seu redor, né? Se sinta um verdadeiro broadcasting divino, uma fonte de transmissão de luz para todos os lugares em que você estiver, tá certo? Fiquem com Deus, luz e paz mais uma vez e você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve. Lembrando, só você pode se curar, como só você pode se adoecer. Faça a escolha certa. Fiquem com Deus, meus amigos.